Olá, turma, tudo bem? Como vão vocês? Tudo jóia? Espero que sim. Muito bem. Eu estou aqui hoje para. Opa, não é uma videoaula, pessoal. Hoje não vai ser uma videoaula. Hoje vai ser uma apresentação de uma revisão do conteúdo que nós já estudamos sobre texto informativo. O que é o texto informativo, as características desse tipo de texto. E lá no final dessa apresentação, a professora vai explicar para vocês a produção de texto que vocês vão produzir e entregar no dia 5 de outubro, tá? No dia 5/10. Então vamos lá, prestem bem atenção, porque essa apresentação tem a ver com o exercício de fixação de vocês, tá? É muito importante que vocês prestem bem atenção, tá bom? Vamos lá? Muito bem. Como a prova estava dizendo, o texto informativo nós já o estudamos, nós já sabemos esse tipo de texto. Só que essa apresentação, ele vai levantar os pontos do texto informativo para relembrarmos e assim conseguirmos realizar uma produção de texto que a nossa apostila coloca como atividade, tá bom? Então, o texto informativo, ele apresenta informações diversas sobre um tema. E o objetivo dele é esclarecer, orientar, ensinar as pessoas, ensinar o leitor sobre um conteúdo determinado, tá? Então, são vários textos que nós vimos e analisamos neste capítulo que foram textos informativos. Em geral, eles falaram de saúde, né? E dentro disso, eles falaram de vacina, alimentação, esportes, né? E esse texto, o que ele nos apresentou? Ele nos esclareceu com informações que eles passaram, eles nos orientaram, eles nos ensinaram. Esse é o objetivo do texto informativo, tá? O texto informativo, eles possuem alguns complementos, tá? Um dos complementos do texto informativo são os quadros, os boxes. São complementados por quadros, os boxes, com informações adicionais. Então, os boxes, o objetivo, eles complementavam esse tipo de texto que nós vimos com mais informações. Eles adicionavam mais informações, certo? Esse tipo de texto, eles são publicados em jornais, revistas, livros didáticos, enciclopédias, sites e etc, tá? Eles podem ser encontrados em formas de reportagens, notícias, folhetos e etc. Esse tipo de texto, o texto informativo, é escrito em prosa, com uma linguagem direta, clara e objetiva. Bom, texto em prosa, pessoal, é aquele texto que ele não tem diálogo, é um texto mesmo direto, ele não tem um formato de poesia, de poema, né? Então, ele é bem direto, a linguagem dele é direta, é uma linguagem clara, ele passa a informação, ele tem que passar a informação com clareza e com objetividade, certo? Então, ele usa as linguagens, né, informal, na maioria das vezes, só que com uma certa clareza, com um certo objetivo, tá? O texto informativo, ele apresenta pesquisas, entrevistas e estudos e análises, tá? Nós vimos nesse tipo de texto entrevistas, esses estudos de análises de assuntos e até especialistas que deram entrevistas falando também, né, de determinados assuntos. Nesse tipo de texto, o autor, ele não expressa a sua opinião e prioriza o uso de verbos na terceira pessoa. Então, o texto informativo, ele não apresenta a opinião do autor.
Então, quando vocês forem escreverem, fazerem a sua produção de texto, desse tipo de texto, não deverá ser colocada a sua opinião, e sim a opinião do outro, porque você estará falando de uma terceira pessoa e não de você, ok? Esse tipo de texto usa declarações de entrevistados em discurso direto. Nós já falamos o que é o discurso direto, é quando tem aí certos diálogos, declarações. E essas declarações, todas que nós vimos, ao serem colocadas, foram usadas aspas, né? E o uso das aspas, como nós aprendemos também, é quando alguém declarou algo, né? Falou alguma coisa. E nesse tipo de texto, no caso, quando alguém declarou algo na entrevista. E assim, a regra nos diz para usar as aspas, tá? Nesse tipo de texto pode apresentar fotografias, ilustrações, esquemas ou diagramas, tabelas, gráficos, infográficos. O gráfico é a representação visual de informações, tá? Pode ser de colunas, barras, linhas, círculos, entre outras formas geométricas, ok? Aqui nós temos exemplos do que nós vimos no slide anterior. Então aqui, esse tipo de texto, a Pro vai colocar aqui para vocês, tá? Ele tem o título, ele tem o subtítulo. Vocês repararam aqui, ó, a fotografia, a imagem, ela tem uma legenda, tá? Então, por exemplo, se você for acrescentar uma imagem, uma foto na sua produção, ela tem que ter uma legenda, tá? Nós temos aqui o box complementando com informações. Nós temos aqui uma imagem, então o título fala Educação para Escanteio. Então, nós temos aqui uma imagem mostrando que um aluno que está percebendo aí que não está recebendo a educação de qualidade, está aí de escanteio, certo? Temos aqui a tabela, tá? Vocês sabem, já trabalharam com tabela. E temos aquele grafo de pizza. A gente não chama, não é o nome correto dele, tá? O nome dele é gráfico circular, mas a gente fala mesmo gráfico de pizza. Por que, pessoal, que tudo isso é usado num texto informativo? Uma imagem, o box, a tabela, o gráfico, tudo isso é usado para chamar a atenção do leitor. Isso facilita a leitura do leitor, certo? Facilita bastante, incrementa, né? É muito legal. Bom, agora é a sua vez, tá? É a vez da sua produção. Você vai produzir um texto informativo. Uma sugestão. A Pro vai dar uma sugestão para vocês, é a seguinte: você pode fazer esse trabalho em dupla ou até em trio, mas todos precisam registrar a sua própria produção. Pessoal, eu disse muita atenção. Quando a professora sugere que você faça em dupla, em trio, por favor, é claro que vocês não vão se reunir um na casa do outro. Ninguém vai à casa de ninguém, não é, pessoal? Nós ainda estamos aí em isolamento. Então, a minha sugestão é que você se reúna através do Meet. Pois é, faça um Meet com seu colega, com uma dupla, em trio, e bole a sua produção de texto. Pensem num tema, tá? O tema, escolha um assunto relacionado ao tema saúde, ok? Então, mais uma vez, primeiro passo para a sua produção de texto, ou você pode fazer sozinho, tá? Essa reunião em dupla e em trio não é obrigatória, como a Pro escreveu aqui, é sugestão, tá? Você pode sim fazer a sua sozinho. E mesmo que você faça em dupla e em trio, mesmo assim, cada um vai ter que ter a sua. Confere? E o tema
deverá estar relacionado à saúde, tá? A nossa apostila, ela dá algumas opções para vocês, tá? A importância da prática de esportes na infância, qual é a frequência ideal para se praticar esportes, o que são epidemias e quais já ocorreram no Brasil. Então aqui, ó, nesta parte, vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar outras epidemias, né? Que aconteceram. As vacinas infantis, cuidados com a alimentação para uma boa saúde. Então aqui são sugestões para vocês darem um pontapé inicial para a produção de vocês, tá bom? Do tema relacionado à saúde, tá? E como a Pro falou, não é obrigatória essa reunião em trio e em dupla, é uma sugestão, tá bom? Por Meet, hein, pessoal? Pelo Meet, tá? Muito bem. Quando você escolher o seu assunto, o seu tema, você vai iniciar a sua pesquisa. Pesquise o tema, pesquise o assunto, vai recolhendo todas as informações possíveis que você conseguir. Dentro dessas informações, vai complementar se você pesquisar também imagens, gráficos, tabela, infográficos, etc. Lembrando, olha atenção, hein? Olha o alerta. Consulte sites confiáveis, tá, pessoal? Nós já falamos aí bastante de fake news, de sites, já falamos muito sobre isso. E o quão importante é você fazer a sua pesquisa em sites confiáveis, tá? Bom, depois que a sua pesquisa for bem elaborada, você vai recolher bastante coisa na sua pesquisa, você vai fazer um apanhado, você vai ler tudo e você vai separar aquelas informações que você vai usar. Porque é claro que você não vai conseguir colocar tudo da sua pesquisa. Então você vai separar o que para você foi importante ter pesquisado para você usar, ok? E deixa separadinho. Bom, após esse passo, você vai pegar a sua apostila, vai abrir na página 76 e 77 e vai encontrar um roteiro. Pessoal, o roteiro ele serve para você organizar a sua produção de texto. Você vai preencher esse roteiro, tá? Qual o objetivo desse roteiro? Ele vai organizar o assunto, o que você já colocou, se você teve diálogo, se teve entrevista. É muito importante você realizar esse roteiro. A partir dele é que você vai para o outro passo da sua produção. Então, antes de você iniciar a produção, é importante que você faça sim esse roteiro. Ele vai lhe ajudar a organizar a sua produção e você vai enviar uma foto para a Pro deste roteiro, tá? Dessas páginas. Porque o objetivo dele é ajudar antes da sua produção, antes de você dar mais um passo para a produção, tá? Bom, depois do seu roteiro preenchido, da foto enviada, é a hora de você produzir o seu texto. Digite o seu texto no formulário postado na plataforma. Lembre-se que a linguagem deve ser clara, objetiva, com predomínio dos verbos da terceira pessoa. Você não vai falar de você, você não vai dar a sua opinião, tá? Não esqueça do título. Se possível, insira imagens, gráficos, tabelas, infográficos. Isso vai complementar a sua produção, vai deixar ela muito mais completa, tá bom? Esteja atento tudo nisso que nós conversamos, tá? Bom, antes de enviar o seu formulário, faça uma revisão do seu texto. Preencha a tabela da página 78, faça as alterações necessárias e envio, tá? Na página 78 vai ter algumas orientações antes de você enviar, tá bom? E
que vai lhe ajudar nessa produção. O texto deve ser enviado até o dia 5 de outubro, 5/10, tá? A Pro estará aguardando. Eu espero que você tenha entendido toda essa atividade. Vocês viram que na primeira parte da apresentação nós retomamos o que é um texto informativo e do meio em diante, até agora ao final, a Pro explicou como vai ser essa produção, tá? Então vou retomar aqui rapidinho com vocês, tá? Olha lá, então você vai poder ou não se reunir com seu colega, tá? Você vai escolher um tema relacionado à saúde. A apostila te dá sugestões de temas, ok? Você vai fazer a sua pesquisa, pesquise bastante coisa, pesquise imagens, gráficos, consulte sites confiáveis, inicie a sua pesquisa pesquisando, tá? Recolha o máximo de informações sobre o assunto. Separe o que você realmente vai usar depois da sua leitura. Preencha o roteiro e envie foto, certo? Produza o seu texto, utilize a linguagem clara e objetiva, usando os verbos na terceira pessoa. Não esqueça do título e de outras colocações, complementos, tá? Revise o seu texto e preencha. A página 78 vai te ajudar a fazer a revisão do seu texto antes de enviá-lo. Tá bom, pessoal? A Pro vai finalizando essa apresentação por aqui, alertando a data de entrega novamente, dia 5 de outubro. Eu vou aguardar a sua produção de texto. Eu tenho certeza que você vai ser capaz de fazer uma ótima produção. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.